Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vou estar compartilhando neste momento uma análise do clipe A Lua Me Traiu. Sim, peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, deixe o seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Amém? Vamos ouvir o clipe e vou analisando. Amém? A pedido de uma inscrita aqui do canal. Lembrando que meus créditos vão para o canal Estandarte do Amor. Amém? Estudo de Cantares. Sim, este canal visa o estudo de Cantares e o estudo das 4 luas. Amém? Que é o processo dos 4 ventos. Glória a Deus. Vamos analisar esse clipe que repercutiu por algumas gerações. De fadas, mas assim aconteceu. Éramos 2 apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse, lua dos amantes que iluminasse essa hora pra esse amor. A lua me traiu. Então o vídeo ele começa assim: parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos 2 apaixonados, Julieta e Romeu. Na Bíblia fala de um casal, certo? E quem foi esse casal? Salomão e Sulamita, no centro da Bíblia, Cantares. Então aqui percebemos que inimigo ele continua sendo astuto, queridos, até na música, porque ele foi o líder, né? Líder da adoração nos céus. Então ele sabe muito bem como tentar corromper os filhos de Deus. Então parece até conto de fadas, mas na verdade não é conto de fadas, porque Deus uniu desde o princípio o encontro de almas, que eles falam que é misticismo e espiritismo, almas gêmeas. Então, amados, desde o princípio, né? Éramos 2 apaixonados, está falando, Julieta e Romeu. Mas grava essa palavra aqui. Naquela noite encantada, pedi para a lua dos amantes. Vamos analisar passo a passo. Noite, naquela noite. Grava essa palavra aí que vamos discernir agora espiritualmente. Cantares capítulo 3, verso 1. De noite, olha, não tem coincidência? Olha como é que as coisas são. A vida é espiritual, a música ali, essa música ela é espiritual, porque ela está transmitindo uma mensagem. Toda música transfere uma mensagem. Amém? Olha o que a palavra fala, de noite, em meu leito, busquei. Ela também estava buscando. As mulheres do mundo buscam também. As espirituais também buscam. Aquele a quem ama a minha alma. Ela não citou apaixonada? Olha como é que é espiritual. Busquei, porém não achei. Olha para você ver. Verso 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem a minha alma ama. Busquei, porém não o achei. E ela perguntou aos guardas, os versos 3 vai falar disso. E quem você vistes, né? Porventura, aquele quem ama minha alma. Olha o verso 4. Eu me apartando-me deles, eu achei, porque ela parou de ouvir os guardas. Quem são os guardas? Conselheiros coaches, psicológicos. Amém? Que não tem experiência com Deus nessa área. Não entra e nem deixa os outros entrarem. E ela fala, até que o introduzi na casa de minha mãe, até que ele foi aceito pela família.
Porque ela parou de ouvir os guardas. Então é interessante perceber que naquela noite, então, amados, Deus fala: eu amo os que me amam, e que os que me buscam de madrugada me encontrarão. Então muitos vão buscar onde? No mundo, nas religiões. Só que a sulamita, ela buscou em Deus. Amém? Então essa música, ela é espiritual. Iluminasse essa hora pra esse amor, mas num passe de mágica você desapareceu. Um eclipse mágico, o encanto se perdeu, mas num passe de mágica você desapareceu. Um eclipse mágico desapareceu. Um eclipse mágico, o encanto se perdeu. E o meu coração partido foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada fria. Cadê Salvador? A lua me traiu, acreditei. Um eclipse maldito, a lua atraiu. Vamos entender o que é eclipse e lua. Amém? A palavra de Deus nos diz em Cantares, capítulo 6, aqui fala das filhas de Jerusalém. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras. Amém, amados? Olha que interessante a lua, né? Essa lua aqui, ela lembra também Apocalipse, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Lua aqui é uma mulher. Por quê? Porque Salomão comparou, vamos lá. Salomão comparou a sulamita como uma lua. Então, essa lua é o estado, né, que a sulamita se encontrava. Aonde? No matrimônio, no casamento. É o vento sul. Amém? Então, ela aparece como alva de dia. Por quê? Para que você pareça dia. A Bíblia fala, né? Que sejamos a luz do mundo. Amém? A luz do mundo. Então, Jesus, ele nos chama para ser luz. E como você vai ser luz? Com a palavra de Deus no seu coração. Amém? Então, aqui fala brilhante como o sol, porque Jesus é o sol da justiça. Imponente como um exército em bandeiras. Então ela levanta uma bandeira em prol do amor. O livro de Cantares. Amém? Então, ali a música está falando que a lua atraiu. Aqui está falando que a noiva, ela tinha a lua debaixo dos seus pés. Você é calçado com o quê? Com o evangelho da paz. Então, a lua, ela reflete o seu estado no mundo espiritual. E a lua traiu ela porque o coração dela se enganou. Jeremias capítulo 9. Enganoso o coração e muito corrupto. Amém? Essa é a verdade, queridos, que ninguém quer ouvir. Então aqui fala brilhante como o sol. Essa lua cheia que Salomão disse é uma lua formosa. O que a formoseia? O rosto. A palavra, saúde para os nossos ossos, é a palavra de Deus. Então a lua aqui, ela está formidável, né? A lua minguante é o que? É o vento oeste, né? Vento leste, que é o passado, mas agora é o presente. Porque Jesus fala, né? Outra coisa sobre a lua, porque ela está falando, a lua me traiu.
E o eclipse? Ela falou que um eclipse maldito. Em Apocalipse fala que a lua se tornará como sangue. Sabemos que nos fins dos tempos, né, a natureza, ela seria o quê? Ela seria atingida. Amém? Assim como fala nos selos, no 5º e no 6º selo de Apocalipse. Então, vamos entender, amados. Entendemos aqui um pouco dessa lua. Então, existem vários tipos de lua. E essa lua aqui, ela é cheia. A lua lá que essa mulher, essa cantora, né, tá cantando, eu esqueci o nome, é Joelma, que ela está cantando, é uma lua minguante. É uma meia lua, né? Então, a lua minguante é o que é o passado, né? A vida sentimental, muitas vezes assolada, às vezes voltando para o passado, né? E o Senhor nos chama para o presente, Ele nos chama para o futuro. Entendem, amados? Glória a Deus. Então ela falou que apareceu um eclipse e ela procurou na madrugada. Naquela noite, né? Ela procurou a Sulamita também, só que existe uma diferença, né? Nós procuramos em Deus, eles procuram no mundo e nas religiões. Amém? Então, parecia contos de fadas, né? Ela pediu, a alma de todo ser humano anseia a eternidade, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que Deus une, não que a força do seu braço vai fazer, não o que você entende de esperar. Amém? Ela falou de um eclipse. Olha o que fala a palavra de Deus em Apocalipse 6. Número 6, número de homem e coisas da terra. No 6º dia, Deus terminou de fazer os céus e a terra. Amém? Verso 12, e vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como um sangue. Então aqui fala, amados, que quando a lua é de sangue, é o que? É uma situação adversa, principalmente no fim dos tempos. Então nós percebemos isso, que eclipse é algo ruim na vida sentimental. Eclipse não é bom para o cristão, porque quando você olha para os céus, você gosta de ver a lua, principalmente a lua cheia, que Salomão comparou à Sulamita. Amém? E que Cristo deve encontrar nós como lua cheia. Amém? Será que Jesus fala, nos últimos dias encontrarei eu fé na terra? Você vai estar pronta para esse encontro de almas, porque é necessário que exista fé. Assim como Jesus vai encontrar, Ele quer encontrar fé na terra quando Ele voltar, quando esse encontro conciliando sua vida sentimental, quando esse encontro acontecer, será que você vai estar com aquela mulher somente pensando no eclipse? Ou você vai estar com fé? Porque o Senhor quer te encontrar com fé. Amém? É necessário, amados, que venhamos crer nisso. Amém? Então a palavra vai dizer que o sol se tornou-se negro como um saco de cilício e a lua toda tornou-se como sangue. E o estado que essa mulher está cantando, né, no mundo espiritual, é um estado de maldição. É um estado que não tem fé. É um estado que a vida sentimental está morta. Sim, porque o Senhor nos chama para a luz e para ser formidável e ressuscitar nessa área. Fiquei sozinha e louca. Acreditei, a lua me traiu. Fiquei sozinha e louca por você. Não consigo te esquecer. Apaixonada por você. Cantares capítulo 5, verso 6. Eu abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei, mas não pude encontrar. Chamei, porém ele não respondeu.
Encontraram-me os guardas. Olha para você ver os conselheiros aí da vida sentimental que não está firmado na Bíblia. Encontraram-me os guardas pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Não repare o barulho. Olha para você ver o verso 7. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Então esses são aqueles que não estão firmados exclusivamente em Cristo, no conselheiro da vida sentimental. Então o que aconteceu nessa música? A lua traiu ela, o coração, porque ela confiou no coração. Amém? Não devemos confiar no coração, devemos largar o nosso eu, o nosso ego, e confiar em Deus. Por isso, amados, aconteceu isso aqui com a Sulamita por um tempo. Só que a Sulamita, ela não desistiu. Amém? E ela disse aqui, a minha alma desfaleceu. Só que ela continuou com o quê? Com a fé. Busquei, mas não pude encontrar. Chamei, mas não me respondeu. Amém? Então, amados, ela fala. Aqui fala, amados. A palavra é bem clara. Só que o que acontece no mundo? O mundo, eles enterram a vida sentimental. Só que na palavra não. Deus fala para você ter fé, perseverar, continuar buscando e crendo. Essa é a diferença. Naquela noite encantada, pedi para a lua dos amantes. Então aqui está falando, amados, de um contexto também, pode ser espiritual, pode ser na religião, né? Pode ser o próprio eu dela. Ela está crendo, né? Ela está tipo pedindo à lua as coisas da terra. Ela está buscando coisas da terra e devemos buscar nas coisas de Deus. Que iluminasse essa hora para esse amor eternizar. Na verdade, para relembrar, é eterno, o encontro de almas é eterno. Deus já preparou desde a fundação do mundo. Então as pessoas, é como um ciclo, né? Vai e volta, né? Casavam-se e davam-se em casamento, igual fala lá, amados, na corrupção do gênero humano em Mateus 24, casavam-se e davam-se em casamento. É interessante, amados, que quando a gente multiplica o 4, que é as coisas da terra, que se refere a homem, e o número 6 dá 24, né? 4 e 6, coisas do homem. Então, aqui fala, amados, que esse amor eternizar. Então, casava-se e dava-se em casamento. É um ciclo constante. Só que o Senhor nos chama para viver, amados, não é um ciclo constante, mas um único ciclo, um único conselheiro, que ele é eterno. Amém? Então esse amor aqui não vai eternizar, ele já eternizou, ele já foi preparado, porque Deus colocou no coração do homem o desejo pelo casamento. Deus é que coloca esse desejo no coração, eterno. Então aqui está falando de o quê? Um engano, um passe de mágica, mas não é mágica, amados, não é ilusão, não é filme, não é conto da carochinha. Amém? É bíblico, é espiritual esse encontro, ele é eterno e o inimigo ele luta para que você não entenda isso. Ele fala que é só música, não tem nada a ver. Mentira, isso é verdade. Aí fala do eclipse, né? Um eclipse maldito, porque o eclipse não é bom na vida sentimental, amados, assim como no contexto escatológico. Então aqui está falando que o encanto se perdeu. Só que a Sulamita, ela não deixou de amar o amado dela. Cantares 3 e Cantares 5, né? Números ímpares. Interessante perceber também. Então ela não deixou de amar. Então o coração ali, ele ficou partido. Porque a alma dela, ela anseia, igual a samaritana, ela tinha sede na alma dela, porque Jesus falou com ela, vá, chama o teu marido. E ela respondeu, não tenho marido, porque ela já teve 5 relacionamentos que não era o encontro da alma dela. E isso acontece no mundo, amados. Ela foi falando, foi sofrendo
e foi sofrendo. E termina ali. Não, amados, não terminou não. A sua alma sofre para encontrar o seu cônjuge, porque o Senhor colocou isso no seu coração. Não consigo te esquecer. Apaixonada por você. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora, pra esse amor. De noite em meu leito, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei, porém não achei. Você desapareceu, um eclipse maldito, um encanto se perdeu, e o meu coração partido foi só feliz, tentando te encontrar. Fria, vai galera animar. Um eclipse maldito. O fim dos tempos, o fim daquele relacionamento. Porque é sempre assim, amados, quando usa a força do braço. Vieram as águas, só que a palavra fala, Cantares 8, as muitas águas não poderão afogar este amor, porque ele foi construído em Cristo, em Jesus, na rocha. O que falta para esse mundo é nascer de novo e ressuscitar na vida sentimental. É necessário que nasça de novo. Amém? Inverno, frio, noite fria, inverno, estação fria, onde ela esfriou o coração, a mente, a inclinação na vida sentimental. Muitas pessoas estão assim, elas têm esfriado para o chamado que Deus tem para cada um. A família, amados, muitos vivem longe da vontade de Deus, até dentro da igreja, amém? Vivem abrasados, ajuntados. Deus não nos chamou para isso, Deus não tem parte com isso, porque o mundo espiritual tem hierarquia, amém? O inimigo, ele não brinca, e então ele continua lutando. Essa música é de 2006, tem muitos anos, e continua, amados, sendo ouvida pela massa do dilúvio, aqueles que não deram crédito à nossa pregação. Amém? Não deram crédito. Só que Deus, ele achou em Noé graça. Amém? E salvou ele e a família dele. Deus não salvou multidão não, amados. Quem andou com Jesus foi só 12. É poucos. Deus fala, mande trabalhadores para a seara. Amém? Então é muito sério. Essa música ela é espiritual. Porque a vida ela é espiritual. Amém? Não existe acaso. Não é conto de fada. É eterno. É para sempre. Deus fala, amados, que tu serás habitada. Isaías 62. A letra fala, na madrugada. Olha para você ver. Na madrugada, muitos saem a encontros, em boates, em baladas. Só que na madrugada, eu buscarei, você busca o quê? Deus, Provérbios 8. Eu amo os que me amam e os que me buscam cedo. Antes de tudo, me acharão. Fria madrugada, inverno, amém? Coração ali, ele está sendo atingido, amados. As muitas águas estão atingindo o coração, as águas do dilúvio. A lua me traiu, o coração se enganou, resumindo. Acreditei. Então ela acreditou, só que nós continuamos acreditando, crendo no encontro de almas, independente das muitas águas virem contra esse ministério.
Então ela aqui fala, amados, fiquei sozinha e louca por você. Então a alma dela continuava amando, ansiando, igual a alma da samaritana. E ela falou, fiquei sozinha. No livro do salmista, número 68, verso 6, fala que o Senhor ele faz o solitário habitar em família. O Senhor disse, não é bom que o homem fique só. Prepararei uma mulher. Ele falou que vai forjar, estruturar essa mulher na rocha, que é Jesus, e entregar para um homem. Amém? E ela fala, eu não consegui te esquecer. Então a alma dela estava com sede. E ela fala, a alma dela amava. Por quê, amados? A palavra ela sempre seja verdadeira e o homem mentiroso. Amém? Naquela noite. Então, amados, não é uma noite encantada. É algo real, na verdade. Pediu para a lua dos amantes que iluminasse aquele tempo. Olha a estação que ela estava vivendo. Eclipse, amém? E lua minguante, passado. Amém? Vento leste, quando Deus nos faz voltar para o passado. Só que quando Deus faz você lembrar, Deuteronômio capítulo 8, tu te lembrarás de todo o caminho que andastes. E vai entender o quê? Que do passado até o seu futuro, nunca te faltou o pão. Amém? Nunca te faltou a sandália dos seus pés. Nesses 40 anos. Porque não só de pão, mas a minha palavra, Deus fala, viverá o homem. Para você entender que eu fiz, eu te dei. O relacionamento preparado desde a fundação do mundo. Sofrendo, tentando te encontrar. Fria, a galera a lua me traiu. Te esquecer, apaixonada por você, não consigo te esquecer. Então, pessoal, vou finalizar aqui, né? Então, no mundo, amados, termina assim, né? Quando não termina em suicídio, em divórcio. Esses são os frutos, amados, né, de quem faz aliança com as coisas da terra, com o Deus Baal, com os deuses do ventre. Só que Deus nos chama para fazer uma aliança com Ele e esperar nele até o fim. Amém? Porque a Sulamita, ela não desistiu. Cantares 3, quando ela parou de ouvir os guardas, ela finalmente encontrou o amado dela. Então, no fim, né? Mateus 24, multiplica 4 vezes 6, 24, número de homem, coisas da terra. Quando o fim, quando chegar o eclipse, quando chegar muitas águas, Jesus encontrará fé na terra, no seu coração. O que é terra? Coração. Porque a lua trai os homens, o próprio coração trai os homens. Amém? Só que Deus, ele quer encontrar fé. Então, exercite a sua fé, porque as muitas águas não apagarão esse amor. Nem se oferecesse todo o dinheiro poderia comprá-lo, porque ele foi comprado por um preço de cruz. Amém? Graça e paz. Que essa análise abra o entendimento de vocês. Amém? E créditos também a Nayara, né, que faz parte desse campo estandarte do amor. Graça e paz, queridos.